Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 159 da prova do Enem 2014, primeira aplicação. Estamos seguindo o caderno azul. Galera, essa questão aqui foi uma solicitação do colega Gabriel Simplício, que escreveu aí nos comentários de algum vídeo do meu canal pedindo essa questão. Essa questão é bem interessante, que ela envolve um pouquinho de geometria plana, mas ela é basicamente visão geométrica. A gente tem que entender o que o enunciado está falando, fazer algumas tentativas e chegar na resposta. Então fica comigo até o final que vai ser bem legal a resolução e não esquece de dar o joinha aí embaixo. Vamos lá, ó. Uma pessoa possui um espaço retangular de lados 11,5 metros e 14 metros no quintal de sua casa e pretende fazer um pomar doméstico de maçãs. Então já temos informações importantes aqui para colocar na nossa resolução. Espaço retangular vai ser um retângulo com essas medidas, vamos colocar aqui. Legal, tá aqui o desenho. Ao pesquisar sobre o plantio dessa fruta, da maçã, descobriu que as mudas de maçã devem ser plantadas em covas com uma única muda e com espaçamento mínimo de 3 metros entre elas e as laterais do terreno. Então aqui nós temos informações mega importantes. Primeiro de tudo é que cada cova, cada buraco que nós fizermos aqui no terreno vai colocar uma única muda. Não dá para colocar duas, não sei porquê, elas vão se competir entre si, não sei, mas só pode colocar uma única muda. E aqui, ó, tem que ter um espaçamento de 3 metros entre cada muda e também, ó, entre a muda e o canto do terreno. Aqui os cantos do terreno, ó, tem que ter um espaçamento de 3 metros. Vamos continuar lendo, depois a gente volta aí, ó. Ela sabe que conseguirá plantar um número maior de mudas em seu pomar se dispuser as covas em filas alinhadas paralelamente ao lado de maior extensão. O lado de maior extensão é o de 14 metros, então nós vamos colocar as mudinhas fazendo assim, ó, as covas aqui nessas direções, e não assim, ó. Beleza? A gente vai colocar uma aqui, outra aqui, aqui assim, paralelo ao lado de 14 metros. Agora vem a pergunta, ó. O número máximo de mudas que essa pessoa poderá plantar no espaço disponível é quanto? Então essa questão é uma questão de tentativa e erro, porque a gente vai ter que tentar colocar as mudas aqui de um jeito e achar o valor máximo de mudas que a gente consegue colocar. Então a primeira tentativa que nós vamos fazer é desse jeito aqui, ó, colocando as mudas direitinho assim, ó, 3 metros de distância, 3 metros de distância, desse jeito aqui, e vamos ver se dá certo. Então olha só, primeiro de tudo a gente tem que pensar nessa distância aqui, ó, 3 metros. Então a gente só vai poder começar a plantar 3 metros de distância desse lado aqui. Então a gente vai plantar mais ou menos aqui assim, ó. 3 metros de distância, a mesma coisa aqui para o outro lado. E a mesma coisa tem que pensar para o lado de cima aqui, ó. Tem que ser 3 metros de todos os lados do terreno. Então vamos colocar aqui também. E aqui embaixo a mesma coisa. Então vejam que nós só podemos colocar as mudas nesse espaço interno aqui. Aqui não vai poder colocar nenhuma sementinha. Então a gente tem que calcular quais são as medidas desse terreno disponível para a gente colocar as mudas. Olha só, esse lado inteiro vale 11,5 metros. Então a gente vai pegar 11,5 e diminuir 3. Ou seja, nós vamos diminuir 6. Logo, 11,5 menos 6 vai dar 5,5. E a mesma coisa nós temos que pensar desse lado, ó, vai ser 14 menos 3 menos 3. Então 14 menos 6 vai dar 8. Então esse é o espaço disponível. Agora a gente vai começar a plantar. A gente começa numa bordinha, né? Que é o máximo para fora que a gente consegue. Eu vou colocar uma plantinha aqui assim. Agora eu estou usando essa técnica aqui. Vamos ver se essa técnica funciona. Eu sei que tem que ter 3 metros de distância até a próxima. Então eu vou 3 metros para baixo. Aí vou botar mais ou menos aqui, ó. 3 metros aqui. Eu vou mais 3 metros para baixo. Ou seja, já consumi 6 metros. Agora eu vou mais 3 metros para baixo. Será que eu posso? Galera, se eu já usei 6 metros aqui, eu tenho um total de 8, faltam 2 metros para baixo. Então eu não consigo mais colocar nenhuma mudinha aqui nessa fileira. Beleza? O meu desenho não ficou muito em escala, mas a gente consegue ver pelos números, né? Então agora eu vou para a próxima fileira. Eu vou colocar uma distância de 3 metros a partir desse cara. E faço a mesma coisa, né? Coloco essa e coloco essa. Então coloquei, ó, 3 metros de distância
e 3 metros de distância. Será que eu consigo colocar agora mais uma fileira aqui assim? Ó, já coloquei 2 fileiras, eu não consigo mais colocar aqui embaixo. Será que eu consigo mais uma aqui do lado? Bom, eu teria que ter mais 3 metros disponíveis. Galera, dos 5,5 eu já usei 3. Faltam 2,5 aqui assim, né? 5,5 menos 3 dá 2,5. Então eu não consigo colocar mais uma fileira aqui assim. Logo, com essa técnica eu só consigo colocar 6 mudas. Vamos ver se tem resposta? Não tem resposta. Que bom que não tem. Por quê? Porque daí isso força o aluno a pensar um pouquinho mais. Essa técnica não é a técnica de colocar as mudas que vai dar o maior número de mudas. A gente tem que pensar desse jeito aqui, ó. Tá vendo que eu estou colocando também tudo alinhado com o lado maior, só que ao invés de colocar um do lado do outro, eu coloco meio que alternado para caber mais. Então aqui a gente vai usar agora essa técnica. Então para isso eu vou refazer esse desenho aqui embaixo, desenhando só a parte disponível para desenho e a gente vai fazer a resolução final aqui embaixo. Então nós vamos começar fazendo exatamente essa mesma fileira aqui que a gente já raciocinou. Vou botar uma aqui, daí eu vou pular 3 metros, vou para a próxima, e vou pular 3 metros, vou para a próxima. Beleza, só que agora na hora de colocar a próxima fileira, eu vou fazer nessa técnica aqui, ó. Eu vou colocar meio deslocado para baixo. Como é que eu desloco para baixo? Eu desloco da seguinte forma, ó. A distância até essa planta tem que ser 3 metros e a distância até essa tem que ser 3 metros. Então vai ser mais ou menos aqui assim, ó. Ó, apareceu um triângulo equilátero aqui, ó. Começa a ficar mais óbvio as coisas para nós, né? Então eu coloquei a primeira aqui. Ela tá 3 metros de distância de cada uma, tá tudo conforme as regras. Daí agora eu vou 3 metros para baixo e faço a mesma coisa, ó. Essa plantinha vai estar 3 metros de distância daquela, vai estar 3 metros de distância dessa aqui também. Ó, triângulo equilátero. E 3 metros de distância dessa aqui. Agora eu tenho que saber, ó, será que eu consigo colocar mais uma plantinha aqui embaixo? Vamos ver, ó, eu vou fazer uma hipótese, eu vou dizer que sim. Daí eu vou testar para ver se funciona isso. Ó, eu vou dizer que tem 3 metros aqui para baixo e 3 metros aqui para baixo. Como é que eu descubro se essa plantinha está dentro do terreno ainda ou se ela saiu para fora? Eu vou pensar da seguinte forma, ó. Eu já sei que isso aqui é um triângulo equilátero, ó. Então aqui também tem um triângulo equilátero. Logo eu quero descobrir essa distância, ó. Essa distância. Por quê? Porque até aqui tem 6 metros. Se essa distância for menor do que 2, que é o que a gente tem disponível, né? A gente tem 8 metros, já usou 6. Se for menor que 2, ela está dentro do terreno. Se for maior que 2, ela está fora. Como é que eu faço esse cálculo? Galera, triângulo equilátero. Se esse cara aqui, ó, é a altura, que tem que ser, né, porque é perpendicular, bate exatamente nessa base no meio. Então metade de 3 é 1,5. 1,5 é menor que 2? É menor que 2. Então esse cara está dentro do terreno. Essa segunda fileira coube direitinho. Agora eu vou e vejo se eu consigo fazer uma terceira fileira para colocar mais do que essa técnica aqui, né? Porque até agora a gente colocou a mesma coisa, 6 plantas. Vamos lá, vamos fazer agora a próxima fileira, pensando de novo nos triângulos equiláteros. Ó, coloquei essa plantinha aqui, 3 metros de distância, ela vai bater exatamente na borda do terreno disponível. E eu vou agora para baixo. Ó, já consegui colocar mais 2 e dá para colocar mais uma aqui embaixo. Agora o grande lance é saber se o meu desenho está correto ou não. Será que essa fileira aqui de mudinhas eu conseguiria colocar dentro do terreno ou ela sairia para fora? Porque eu forcei o desenho aqui, né? Mas eu não sei se as medidas cabem, que nem a gente fez aqui embaixo. Então a gente tem que medir se essa distância que vai daqui até aqui, ela é menor do que 5,5. Se essa distância for maior, é porque caiu fora. Se ela for menor, caiu dentro, tá ok. Como é que a gente vai calcular essa distância? A gente vai pensar, ó, exatamente nesse carinha, ó. Essa distância somada com essa distância vai dar a distância que a gente quer. E essa distância aqui nada mais é do que a altura do triângulo equilátero. Então a gente calcula a altura do triângulo equilátero, calcula a altura do triângulo equilátero e nós temos então a distância entre essas duas mudas para ver se cabe ou não cabe. Então vamos lá, ó. É bom a gente lembrar a fórmula da altura do triângulo equilátero. Lado raiz de 3 sobre 2. Quem não lembra dessa fórmula aqui, pode aplicar Pitágoras nesse triângulo, ó. A hipotenusa vale 3
esse cateto vale 1,5, né? Metade do lado do triângulo equilátero, e esse outro cateto vale h. Aplica Pitágoras e descobre h. Mas, galera, na hora da prova, esse Pitágoras pode demorar 10 segundos a mais do que aplicar a fórmula. Já ganhou um tempinho. Então, vamos aplicar a fórmula aqui, ó. O lado do triângulo equilátero mede 3, coloquei aqui. Agora a gente tem que transformar essa fração em número decimal para ver se é menos do que 5,5. Beleza? Então a gente vai ter que transformar. Ó, 3 sobre 2 vai dar 1,5 vezes raiz de 3. Galera, a raiz de 3 é 1,7. 1,7 é alguma coisa, mas 1,7 tá bom aqui para o nosso cálculo. Mas, professor, eu não sei quanto vale a raiz de 3. Bom, beleza. Nessa questão, para fazer desse jeito aqui, era necessário saber. Então, se vocês não soubessem, podia fazer um teste aí do lado. Faz o teste aí, ó. 1,5 vezes 1,5, vê quanto é que dá. 1,6 vezes 1,6, vê quanto é que dá. Até chegar no número mais próximo de 3. Fazendo 1,7 vai dar 2,89. Fazendo 1,8 vai dar 3,24, já passou. Então está entre 1,7 e 1,8. Aí botamos aqui então 1,7, tá bom, uma casa depois da vírgula. Então vamos efetuar esse cálculo aí, ó. 1,5 vezes 1,7. 7 vezes 5 vai dar 35, vai 3, 7 vezes 1 vai dar 7, mais 3 vai dar 10. Bota o 0 segundo andar, 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 1 vai dar 1. 5 mais 0 dá 5, 0 mais 5 dá 5, 1 mais 1 vai dar 2. Tem duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula, 2,55. Então acabamos de descobrir que essa altura é 2,55 e essa altura é 2,55. Então quanto que é essa distância que vai de uma muda até outra? É o dobro de 2,55, vou botar aqui embaixo, ó, que o dobro disso vai dar 5,1. Logo, é menor que 5,5, coube essa configuração no nosso terreno, logo a gente consegue colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mudinhas, gabarito letra Charlie. Beleza, galera? Então, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!